Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Você, minha irmã preciosa que nos acompanha, tudo bem? Você, meu irmão, homem de muito valor, tudo bem com vocês? Eu posso afirmar que se você tem entendido o Evangelho da Graça de Deus, se você tem tido os olhos do teu coração iluminados, ainda que você passe lutas e adversidades, coisas que fazem parte da nossa vida de fé, eu acredito que está bem com você. Porque quando nós entendemos o Evangelho da Graça de Deus, entendemos que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, entendemos que a salvação não se perde, entendemos que todas as coisas da parte de Deus nos são dadas gratuitamente. Quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando entendemos e cremos nessas coisas, então tudo vai bem. Tudo vai bem porque nós sabemos que cada detalhe da nossa vida está nas mãos de Deus. Cada deitar, cada acordar, cada adversidade, cada bênção, cada período de paz, cada período de adversidade, nada acontece por acaso. Tudo está nas mãos de Deus. E aí vai se cumprindo o que diz lá em Hebreus capítulo 4, o descanso de Deus. Aquele que entrou no descanso de Deus, descansou das suas obras, como Deus das suas. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que temos este privilégio de poder chegar até você, para levar cada um de vocês, nós juntos, a entrarmos no descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? Essa confiança de que tudo está nas mãos dele. Essa confiança que não cairá um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for permissão dele. Aí você poderia perguntar, mas pastor, e as coisas difíceis que eu passo? Não gostaria de passar. Eu também passo muitas coisas difíceis. Tenho muitas adversidades, muitas coisas que criam até conflito na alma. Mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você poderia dizer, mas pastor, eu tenho dificuldade de entender. Porque eu aprendi que quando a gente está com Deus, eu não vou ficar doente, eu não vou ter adversidade, eu vou ficar rico, nada vai me faltar, eu vou ter todas as coisas que eu quero ter, os meus filhos vão ser bonzinhos e obedientes. Ah, você aprendeu isso? Mas isso não é a verdade. Nem sempre os seus filhos vão querer obedecer à fé que você crê. Nem sempre eles vão querer se reunir com a igreja. Às vezes eles vão voltar-se de frente para o mundo e de costas para a igreja. Mas mesmo que isso aconteça, mesmo que as adversidades venham, mesmo que a vida não esteja como a gente quer, o importante é saber que a nossa vida está como Deus quer. Então, só quando eu compreendo o Evangelho da Graça de Deus, só quando eu compreendo a grandeza do Evangelho da Graça de Deus, a obra de Cristo na cruz. Mas eu compreendo e compreendo bem, eu conheço as cartas de Paulo, eu conheço o Evangelho da Graça de Deus. Quando isso amadurece dentro de mim, enraiza, então nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse que sabia viver feliz tendo muito, tendo pouco, quando tudo ia bem, quando tudo ia mal. Paulo tinha experiência em todas as coisas. Paulo não era uma pessoa que se alterava de acordo com o mundo exterior.
Paulo não se abalava, não era pessoa alterável. O que é uma pessoa alterável? Hoje ela está se sentindo bem, Deus está comigo, tudo vai bem. Amanhã acontece um problema, ela se altera, ela não mantém no mesmo nível espírito. Ela cai para a alma, cai para as emoções, entra em desespero, em conflito, e até parece que Deus abandonou. Aí depois de um tempo as coisas melhoram, ai que coisa maravilhosa. Aí acontece um problema com o filho, ela perde o controle, porque aconteceu isso. Isso é uma pessoa que se altera de acordo com a nota musical, de acordo com a nota da vida. Mas quando você está no descanso de Deus, você compreendeu que a tua vida está nas mãos de Deus. Tendo muito, tendo pouco, ou não tendo quase nada. Você vive no descanso de Deus, na segurança de que todas estas coisas, se Deus permitiu que chegasse até você, é para o teu amadurecimento espiritual, é para o teu crescimento, é para abrir o teu entendimento. Todas as vezes que Deus abriu o meu entendimento foram nos períodos piores da minha vida, piores na minha forma de ver, né? Para Deus eram melhores, porque Deus os usou para abrir o meu entendimento. Toda vez que Deus abriu o meu entendimento para uma área maior e mais profunda do Evangelho, era justamente em períodos que eu estava em grande dificuldade, em grande aflição, problemas com os filhos, problemas com os netos, problemas familiares. Foi aí que neste conflito, nesta dor da alma, eu enxerguei com mais facilidade as verdades do Evangelho, que de outro jeito eu não enxergaria. Por isso, meu irmão querido, minha irmã querida, nós estamos aqui com um grande privilégio de chegar a você e levar a você ao descanso do Evangelho da graça de Deus, entrar no descanso de Deus. Eu não estou aqui para te confundir. Você entende quando eu falo assim? Eu não estou aqui como um pregador da graça de Deus para ficar te confundindo, saindo do Evangelho, abordando coisas que lhe tragam confusão. Aí esse monte de crente novo que está chegando para o Evangelho da graça de Deus agora, eles ficam tudo confusos, acreditando em coisas que não são, como se fossem. Não, eu não estou aqui para te confundir. Eu estou aqui como uma voz, somente isso, nada além disso. Eu não quero ser outra coisa. Como uma voz somente, um instrumento de Deus, que não é grande coisa, para trazer a você a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus, enraizar isso no teu coração. E isso é a minha maior riqueza. Você sabe que eu sou uma pessoa muito próspera, então, de acordo com o sistema, você vai dizer assim, pastor, então se eu tenho o carro do ano, a casa grande, outros imóveis, não tenho nada disso. Não tenho o carro do ano, tenho uma casa simples, que é própria, é minha, porque eu trabalhei uma vida inteira para poder conseguir. Ninguém me deu nada. Trabalhei muito. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é? E além disso, não tenho riqueza nenhuma. Mas você pode dizer, mas como o senhor diz que é rico? A minha riqueza está em saber que você está entendendo o Evangelho da graça de Deus. A minha riqueza está em poder vir aqui 1 ou 2 vezes por semana, gravar uma live e falar do Evangelho da graça de Deus, depois receber pelo WhatsApp o comentário de pessoas que dizem assim, eu despertei para o Evangelho, eu estou entendendo, eu acordei para a obra da cruz, eu estou entendendo que a lei acabou na cruz, daí para frente começou o Evangelho. A minha vida é outra agora. Eu vivia debaixo de tantos fardos pesados. Agora, estou vivendo numa outra dimensão. É como se tudo se tornasse novo. Isso para mim é a riqueza. Isso para mim é a riqueza. Eu sou próspero e rico. Porque eu tenho encontrado pessoas dando esse testemunho para mim, de que esta palavra simples, esse arroz com feijão, esse leitinho que eu prego, fez isso na vida delas. Meu Deus, eu dou graças a Deus, obrigado, Senhor.
Eu adoro esse Deus glorioso, maravilhoso. Adoro profundamente em meu espírito e dou graças por cada pessoa que tem se chegado a nós. Não são muitos, mas eu dou graças por cada irmão que se chega a nós. Cada pessoa que se comunica conosco. Oh, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer, dar graças. E isso é a minha maior riqueza. A minha maior riqueza é você. A minha maior riqueza é você. Graças a Deus. Mas vamos à palavra de hoje. Deixa eu pôr aqui o meu ajudador, né? Ô, pastor, mas o senhor usa óculos? Os pregadores de cura, eles dizem que não precisa usar óculos, mas a maior parte usa, né? Porque as vistas, elas vão ficando fracas. Então, você ficar lendo, olhando para a tela de um computador, né? Com o tempo, as vistas vão ficando fracas. É falta de fé usar óculos? Não, é uma bênção. Para mim é uma bênção, porque quando eu ponho aqui, ó, estou aqui com a Bíblia, aqui, olha que Bíblia grande. Enxergo tudo esplendidamente. Para mim é uma grande bênção. Graças a Deus, né? Mas vamos para a palavra de Deus. Estamos com a Bíblia aberta em Gálatas capítulo 3. Estamos numa série de mensagens desse capítulo 3. Fizemos 6 lives falando do capítulo 2. Estamos fazendo algumas do capítulo 3. Então hoje nós vamos ler Gálatas 3, verso 19 a 22. Vou fazer a leitura, preste atenção. Ele começa fazendo uma pergunta: qual, pois, a razão de ser da lei? É como se ele dissesse, por que a lei foi dada? Aí ele responde, Paulo fala, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Aí ele faz outra pergunta: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, vamos repetir a mesma pergunta. Eu vou dizer de novo a mesma coisa. Por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Sempre quando Deus inspirou Paulo a escrever uma carta às igrejas, é porque Paulo tinha informações de doutrinas erradas, de fé errada, de pessoas que eram falsas, que se introduziam nas igrejas com falsa doutrina, dos falsos profetas que se introduziam na igreja, do pessoal da lei que se introduzia na igreja para tentar manchar o evangelho da graça e arrastar o povo para a circuncisão, para o evangelho da lei. Então, quando Paulo tinha essas informações, Deus o inspirava a escrever uma carta a estas igrejas. Assim como aconteceu com os Gálatas. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, você já pode me dar uma aula sobre isso. E fundou igrejas naquela região. E o que Paulo pregou e ensinou naquelas igrejas? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Paulo ensinou Efésios 2:8, o que diz? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, vocês não conseguem produzir isso. É um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo ensinou que não existe uma obra que o homem possa fazer que tem poder para salvá-lo. Paulo ensinou que não existe nada que o homem possa fazer. O jejum dele não tem poder para salvá-lo. As campanhas, votos e sacrifícios não lhe dão salvação.
viver enfiado na igreja de segunda a terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não lhe dão salvação, lhe dão escravidão, mas salvação não. Paulo ensinou que viver debaixo da lei não tem condições, a lei não produz salvação. Paulo ensinou que a salvação é um dom de Deus, é dado de graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora olha o que ele fala, vírgula. Isto não vem de vós. Você poderia perguntar, então pastor, quer dizer que a fé que eu criei em Cristo um dia, não foi eu que produzi? Não. Essa fé que um dia você creu em Cristo e você acordou para o Evangelho, é um dom de Deus, foi Deus que fez brotar isso dentro do teu espírito. Não foi você que produziu. No sistema parece que eu que quis crer e criei. Que eu tenho livre-arbítrio para crer ou não. Não, mas isso é no sistema. Mas essa fé que um dia você creu em Jesus Cristo de verdade, que aconteceu aí dentro de você, foi o próprio Deus que pôs isso no teu coração. Ele vinha trabalhando desde quando você nasceu na tua vida, esperando se cumprir o tempo para chegar naquele dia destinado por Ele. Você passou por muitas coisas, mas chegou naquele dia, naquele momento, Ele injetou essa fé dentro de você e você creu em Cristo, descobriu que nunca tinha enxergado. Antes disso você poderia ter sido religioso, católico, espírita, macumbeiro, crente. Você poderia ter sido tudo isso sem ser despertado para o Evangelho. Você pode ter entrado numa igreja evangélica e ficado 20 anos lá fazendo campanha, voto e sacrifício, dando glória, só usando paletó e gravata, cheio de regras e de leis, e não ter despertado para o Evangelho, achando que aquilo era Evangelho. Mas um dia específico essa fé brotou, você enxergou o Evangelho, creu em Cristo de verdade, não crer na igreja, na doutrina pessoal da igreja. Creu em Cristo de verdade, teu espírito foi despertado, você nasceu do alto, nasceu de novo, acordou, enxergou o que nunca tinha enxergado, em 20 anos frequentando uma igreja evangélica. Essa fé que você teve é um dom de Deus. Aí Paulo liquida as obras da lei e as obras da carne. Ele fala no verso 9, não de obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom de Deus. É Deus que fez você crer. É Deus que fez você acordar para o Evangelho. Será que você entende isso? Se você está numa igreja de lei, a salvação lá é por obras, é pela frequência na igreja, se você obedece a tudo que se fala na igreja, se você pratica todas as imposições que eles põem lá. Se você parou de fazer isso e sai fora um pouquinho, eles já dão como você sendo um perdido que perdeu a salvação. Não é verdade? Porque na cabeça deles a salvação é pelo esforço, é por obras. E se você é salvo, diz que um dia é salvo, você tem que fazer todas aquelas obras. Se você deixar de ser dizimista, você vai cair debaixo de maldição, vai perder a salvação, vai ser ladrão. Não é verdade? Se você deixar de frequentar as correntes e campanhas, você já está desviado e perdeu a salvação. Não é verdade? Se você deixar de ficar naquele quadrado que eles põem na tua cabeça, você já é uma pessoa desviada e perdeu a salvação. Porque para eles, a salvação é por esforço, mas é o contrário. A salvação vem de graça, Deus que injetou esta fé no coração, e Deus me salvou e me mantém salvo. Ah, pastor, quando você entender claramente a graça de Deus, Deus te salvou e mantém você salvo. Por isso que você nunca vai perder a salvação. Tudo isso nos é dado como? Nos é dado gratuitamente, não somente isso. Eu quero ler aqui esse verso que eu tenho lido todos esses dias, no capítulo 8 de Romanos. Vamos ler verso 31 em diante. Que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quais coisas Paulo está dizendo? Se você ler o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 8, onde nós estamos, você vai ver que ele fala sobre
a salvação pela graça, a justificação. Ele fala tudo do Evangelho. E Paulo mostra que Deus é 100% a nosso favor. Aí ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Tudo isso que Deus nos mostrou do capítulo 1 a 8 de Romanos. Aí Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou. Agora presta atenção. Porventura não nos dará juntamente com o filho, gratuitamente com ele, todas as coisas? O que, pastor? Nossa, lá na minha igreja nunca leram esse versículo. Que Deus me deu o filho dele e junto com o filho me deu de graça todas as coisas. Quer dizer, pastor, que todas as bênçãos que eu preciso me são dadas de graça? São. Tudo é de graça da parte dele. Quer dizer, pastor, que esses locais que existe sacrifício, que cobra o dízimo religiosamente, esses lugares que vivem cobrando um montão de coisa, associando isso à salvação, são falsos? Deixo para você julgar de acordo com a luz desse versículo. E que se eu não fizer aquelas coisas, Deus não me abençoa? Esses lugares que trabalham com Deus, que trabalham na base da troca, eu tenho que dar para receber. Eu tenho que dar um envelope com dinheiro para ele, porque aí ele vai me dar prosperidade. Eu tenho que ser um dizimista, assinar meu nome lá no livro dos dizimistas, porque se eu for dizimista, então ele vai me dar o pão. É um Deus da base de troca, é o Deus da lei, tem que fazer isso para dar aquilo. Quer dizer que tudo isso é uma grande mentira? Isso é mais do que grande mentira. É o Deus da troca, eu tenho que primeiro fazer coisas para Deus me dar outra. Eu tenho que dar primeiro para ele depois ele devolver para mim. Quer dizer que isso é falso? Muito falso. Então Deus não poupou o seu próprio filho. Olha, é Paulo que está escrevendo isso aqui, está dizendo que Deus não poupou o seu próprio filho. Você enxerga isso comigo? Paulo está dizendo que Deus não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu filho. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará de graça com o filho todas as coisas? Então Deus me dá o filho vem, morre na cruz, ressuscita. E juntamente com esse filho ele me deu gratuitamente com ele todas as coisas. De graça, não tem custo. Nada da parte de Deus tem custo. Não custa nada. Então quer dizer, pastor, que essa gente que vive pregando sacrifício, por Deus na parede, esse monte de voto, essas coisas todas, são tudo embusteiros? São. E eles estão aí com a mídia da televisão na mão. Eles estão aí com 100 campanhas toda semana, campanha disso, campanha daquilo, tudo aliado a envelopes e você dar algum dinheiro. Eles são todos embusteiros, enganadores. Vê se eles pregam um versículo desses para você e explica como eu estou explicando. Eles escondem isso de vocês. Eles vão lá para o Velho Testamento, pregar sacrifício, voto, dízimo. Eles estão lá, eles não saem da velha aliança. Mas vamos em frente. Então Paulo pregou isso, esclareceu isso para os Gálatas e Paulo se ausentou. O que aconteceu depois que Paulo se ausentou? Entraram lá os pregadores do Velho Testamento, os pregadores da lei, os seguidores de Moisés. Esses que estão na televisão nos dias de hoje, tudo tem um custo, tudo tem um preço, tudo é um sacrifício, tudo é um voto. Esses que estão aí são piores ainda. E disseram para os Gálatas, olha, só isso que Paulo ensinou, que Jesus morreu na cruz e deu tudo de graça, não é suficiente. Não, você tem que se voltar para a lei, guardar sábado, se circuncidar, praticar as festas das primícias, guardar as festas judaicas. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode, você não pode comer mais carne de porco. Você tem que guardar sábado. Entrou essa gente lá e disseram para os Gálatas, só o que Paulo pregou, a graça de Deus, não é suficiente. Você tem que pegar, você tem que crer em Cristo e mais
tudo isso. Crer em Cristo e mais tudo isso. E os Gálatas voltaram as costas para a graça de Deus e se voltaram para a lei e começaram a se submeter ao jugo da escravidão. O jugo da escravidão é a lei. Eu vou repetir a mesma coisa, é como nos dias de hoje. Liga a televisão, não sei na sua cidade como é, mas olha essa gente que aparece na televisão, os seus templos de Salomão, suas igrejas grandes, eles só pregam o Velho Testamento, eles não abrem as cartas de Paulo. Eles escravizam as pessoas sempre lá. Eles estão sempre, eles distribuem réplica da Arca da Aliança, a Arca da Aliança que acabou na cruz. Né? Tem o tal de Templo de Salomão, eles vestidos com roupas de sacerdotes do Velho Testamento, coisa que Deus abomina, que acabou na cruz. Se vestem como judeus. Olha bem o que eu estou te dizendo, escraviza o povo naquela mentalidade judaica. E foi o que aconteceu com os Gálatas, eles voltaram as costas para o Evangelho da Graça. E começaram a praticar o judaísmo. Então Paulo disse, vocês que querem se voltar para aí, se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, da graça vocês caíram, vocês que querem se justificar por obras da lei. Então Paulo fala, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, versículo 6 do capítulo 1. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então quem são os perturbadores? São esses que trazem a velha aliança e querem misturar com a graça, mas eles põem 5% de graça e 95% do Velho Testamento. São os perturbadores. Quem vive nesses locais, eles vivem ouvindo pregações de ameaça, de acusação, de diabo na vida deles, de jugo de lei, da mão de Deus que vai pesar, do castigo do rei, as cobranças. Eles são tudo perturbados porque eles só ouvem pregação de perturbadores. Quem vive nesses locais vive numa guerra, angustiado, não tem paz, não tem alegria, não tem nem certeza se é salvo. Sim ou não? Foi isso que aconteceu com os Gálatas, eles voltaram-se para trás. Então Paulo escreve esta carta, levando-os de volta à sobriedade, levando-os de volta ao conhecimento daquilo que eles tinham virado as costas, que era o Evangelho da Graça de Deus. E Paulo vai discorrendo aqui, capítulo 1, 2, nós estamos no 3, onde Paulo começa o verso 19 dizendo, qual, pois, a razão de ser da lei? Então, você poderia perguntar a mim, então por que Deus deu a lei? Se a lei não podia salvar o homem, se a lei é o ministério da morte e da condenação. Na live passada nós explicamos que a bênção de Abraão viria até o descendente era Cristo, e a bênção através de Cristo era o Evangelho da Graça de Deus. A bênção de Abraão não veio por intermédio da lei, veio por intermédio de Cristo. Deus passou por cima de toda a lei para cumprir a promessa a Abraão através do descendente que era Cristo. Então por que Deus deu a lei? É isso que nós vamos falar. Qual a razão de ser da lei? Paulo pergunta. Aí ele disse, por causa das transgressões. Então vamos com calma explicar isso aqui. Então por que Deus deu a lei? Para revelar a natureza humana. A lei foi dada para mostrar que todo homem é estragado, é pervertido. A lei foi dada para mostrar essa natureza humana caída, que nunca quer obedecer a Deus. A lei foi dada para mostrar que o estado mental do homem é reprovável. É um estado de loucura diante de Deus. A lei foi dada para que nós tivéssemos conhecimento do que é pecado. Nós tivéssemos uma visão da raça humana que todos são estragados. Que a partir de Gênesis 3, o estrago passou por todos os homens. Romanos 5,12, o que diz? Por um homem entrou o pecado no mundo. Se entrou é porque o pecado já existia fora. E pelo pecado entrou uma segunda coisa, que também já existia fora. Se entrou,
não existia no mundo, mas fora do mundo já existia. Pelo pecado entrou a morte, isso passou a todos os homens porque todos pecaram. Então quando Adão pecou, eu vou explicar isso de uma forma como se fosse para criança. O primeiro casal se estragou, pegou o vírus, se tornaram pecadores, depravados, perdidos, estragados. O corpo que eles tinham antes do pecado era uma coisa. O corpo deles foi transtornado depois do pecado. Pode ver que a morte entrou no mundo. O relacionamento que eles tinham com Deus era uma coisa, não havia inimizade. Capítulo de Gênesis 1 e 2, não havia inimizade entre Deus e o homem. Eles andavam em perfeita harmonia, mas do capítulo 3 para frente, o homem pecou, se escondeu de Deus, se tornou pecador. O primeiro casal se tornou pecador, tiveram filhos e filhas, e todos que vieram deles nasceram viciados, estragados, pervertidos, deturpados, todos mortos. Isso é a morte que Deus disse no capítulo 2 de Gênesis, olha, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. E eles morreram. Onde é que eles morreram? Eles morreram naquela imagem e semelhança de Deus, lá no Espírito, ali que eles morreram. O espírito deles ali se apagou, eles perderam o contato com o mundo sobrenatural. O interior deles, no espírito, se tornou trevas. Pode ver que quando Deus vem conversar com Adão, Adão já era estranho. Já tinha medo de se comunicar com Deus, ele se escondeu de Deus. E Deus perguntou, onde estás? Eu tive medo de ti e me escondi. Olha como ele já estava estranho. Eles morreram, mas continuaram vivos. Morreram aonde? No Espírito. O Espírito deles apagou, morreram no Espírito. A alma deles foi destruída e o corpo deles foi transformado neste corpo que Paulo fala, que é o corpo do pecado, o corpo da morte, o corpo da humilhação. Paulo atribui essas três coisas a esse corpo humano, essa natureza humana, e fala que é o corpo da morte. O resultado da morte foi que esse corpo, o corpo deles foi mudado, se tornou o corpo da morte. Pode ver que em Gênesis 3, Deus disse para Adão, Adão, você atendeu a voz da sua mulher, comeste do fruto. Entre outras coisas fala, tu és pó e ao pó você vai tornar, você vai morrer agora, esse teu corpo vai tornar ao pó, porque a morte entrou no mundo, por isso que todos morrem, por isso que a morte existe, ela entrou nesta carne, habita nela, a criancinha nasce bonitinha, aquela pele lisinha, vai crescendo, fica aquele jovem, aquela jovem bonita, daí para frente começa a enrugar, não é? Vai ficando fraco, vai secar e vai voltar ao pó. Isso entrou no mundo. Então a pergunta é, por que a lei foi dada? A lei foi dada para revelar o estado de corrupção da natureza humana, para mostrar o ser humano destruído, depravado, estragado, que todos nós somos e nascemos assim. Você entende isso? Quando Deus trouxe a lei, falou lá os mandamentos, aí ele disse, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o gado do teu próximo. Olhe para mim, aponte um homem saudável que nunca cobiçou a mulher do próximo, que um dia estava numa rua, passou uma mulher bonita, deu uma olhadinha lá dentro dele. Aponte isso. Aponte uma mulher saudável, casada, que um dia não olhou um homem bonito na televisão, num filme, na rua que mora, e falou, ai, que homem bonito, não teve um desejozinho por ele, mesmo sendo casado e fiel ao seu marido. Aponte um. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aponte um que nunca falou uma mentira na vida. A criancinha nasce, bonitinha, e fala assim, olha, a víborazinha nasceu. Eu falo aqui assim na igreja.
nasceu a víborazinha, daqui a pouco ela vai estar te controlando com o choro, ela vai vir com um temperamento que não quer te obedecer, ela começa a te chantagear, ela quer uma coisa, chora, 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 só para se você fizer o que ela quer. Aí ela cresce mais um pouquinho, faz uma coisa errada, você chega para ela e sabe que ela fez errado, você pergunta assim, foi você que fez? Ela fala, não, ela mente. Os pais ensinaram ela a mentir? Não. Ela já nasce mentirosa, a natureza humana, a caída dela já é mentira. Por isso que eu falo, toda criança bonitinha, ai que bonitinho, né? Bonitinho, mas a víborazinha tá aí. Quando ela tiver 15, 16 anos, a víbora cresceu. Quando tiver uns 30, 40, a víborazona amadureceu. Todos nós, desde a criança que nasce, já nasce com essa natureza caída, maligna. Você quer encontrar o diabo? Olha para a tua própria carne. Ela quer mentir, ela cobiça, entende? Ela sempre tem um jeitinho brasileiro, não é? Você chega para o filho obedece, você percebe que os filhos não obedecem pai e mãe, você que é pai e mãe, como eu sou até avô. Você sabe que eles não querem obedecer. Aquela criança bonitinha vem, daqui a pouco não quer obedecer, não quer obedecer. Não quer. Quando chega a 13, 14 anos, eu vejo os pais, ai, meu filho nasceu na igreja, era tão bonzinho, cantava lá, sou uma florzinha de Jesus, mas agora pastor, ore por ele, porque ele está com 13, 14 anos, não quer mais saber da igreja, ele quer namorar, fumar, beber, curtir, dançar funk. Ai, os pais entram em desespero. Sabe por que eles entram? Porque não conhecem a natureza humana. Não conhece que os filhos vão ser mentirosos e não querem obedecer e vão desobedecer. Quantos pais que os filhos enviam na igreja cresceram, foram curtir a vida, não quer mais saber de igreja. Por quê? Eles não foram despertados, o espírito não foi despertado. Ah, mas meu pastor cantava no coralzinho da igreja, pôs uma batinha. O meu filho cantava no coralzinho da igreja, pôs uma batinha lá. Minha filha ia bonitinho, arrumava o cabelinho dela. Pastor, agora ela cresceu. Deixa eu brincar com você. E tá com um cara musculoso, todo tatuado e não quer nem saber da igreja. Porque ela nunca nasceu do alto, não nasceu de novo. Ela só era controlada por você enquanto você tinha domínio sobre ela. Agora, quando cresceu, a víborazinha, a víborazona agora apareceu. Confie em Deus que ela vai ser, ela, ele ou eles vão ser chamados segundo o propósito de Deus. Não fica brigando com ele, passando sermão, tem que ir para a igreja, não pode fazer isso. Não, eles não são do evangelho ainda. Eles ainda estão dominados pela carne, pela natureza carnal. E você, pai, que tem filhos pequenininhos que controla eles, se prepara. Ai, pastor, que palavra ruim. Não, estou te orientando. Enquanto eles são pequenininhos, eles vão junto com você na reunião, vão para a salinha, você tem controle, parece que eles são os maiores santinhos. Mas quando eles começarem a crescer, ter as opiniões próprias que divergem da sua, começarem a abraçar o mundo, você vai ver que você não segura a carne deles, solta eles. Não entre em atrito, seja sábio, entenda, a víbora cresceu, e ela vai se manifestar, o diabo vai se manifestar na carne deles. E lá na frente, o Espírito vai despertar e eles vão ser trazidos pela graça de Deus, pelo próprio Deus. Então você já entendeu? Você já entendeu que a tua carne é uma coisa maligna, é ruim? Você já entendeu que você fala mal dos outros, você não é melhor que ninguém? Já entendeu que você tem todo o dispositivo para cobiçar, para mentir, para enganar, para trair? As coisas só estão debaixo do seu controle. Mas a grande víbora está aí na tua carne. Então por que a lei foi dada? Para revelar a incapacidade do homem de servir a Deus. Para revelar a tendência maligna da carne do homem em fazer tudo errado. Por que a lei foi dada?
para mostrar que esta carne, ela tem uma natureza maligna, cheia de feitiçaria, de idolatria, de rebeldia, de glutonaria, e que não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Aí a pessoa veste a carne com um paletó, e põe uma gravata e põe uma Bíblia debaixo, vai para a igreja assim, passa assim, como se fosse muito santo. Aí aquele que vestiu paletó e gravata, ele está ali na igreja. Daqui a pouco ele olha uma irmã bonita entrando, com um vestidinho mais curto, olha a perna dela e fala assim, tá amarrado, sai diabo, tá amarrado Satanás, eu tô com o capeta, soi. Ele não sabe que é a carne dele, que ele tem todo o potencial para cobiçar a mulher do próximo, porque está na carne dele. O paletó não muda a carne. Aí vem as igrejas de lei, não, a irmã não pode pintar unha, não pode cortar o cabelo, só tem que andar de saia até o calcanhar. Isso é ser santo, não pode rapar o pelo. Tem uma aqui no centro da cidade de São Paulo, não pode rapar as axilas, não pode rapar a perna. Coitado do marido que vai se relacionar com uma pessoa que está assim, vai olhar para outra. Aí o homem não pode isso, não pode pôr um bigode, se pôr barba é do diabo. Não enche a igreja de pode, não pode. Mas lá dentro a carne não é mudada porque existem essas coisas. Isso não muda a natureza humana. Solta a víbora que está aí para ver o que essa gente vai fazer e acaba fazendo tudo escondido, mesmo numa igreja debaixo de lei. Mesmo aquele que está oculto num púlpito pregando uma santidade, por trás ele tem as mesmas tentações, só que ele vai falar que é o diabo, ele não vai falar que é a carne dele, que ele é assim. Vai falar que é o diabo. Por isso que a pregação do diabo, tudo é o diabo. Ai, eu me irritei, foi o diabo. Ai, eu perdi a paciência, foi o demônio. Ai, meu filho está desobedecendo, é um demônio que está nele. Ah, minha filha não quer vir mais na igreja. Ah, ela está possuída por tudo, virou demônio. E não é demônio, é a própria carne. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Então, qual a razão de ser da lei? A lei foi dada para revelar essa natureza humana, para mostrar que todos são pecadores, que ninguém é melhor que ninguém, para mostrar que ninguém é salvo por pegar a carne e fazer alguma obra com essa carne, para mostrar que a salvação é dada gratuitamente, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Vamos discorrer um pouquinho mais aqui na carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo de número 3. Vamos ler versículos 19 e 20. E diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei o diz, aos que vivem na lei diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que tudo o que a lei diz aos que vivem debaixo da lei, para mostrar o quê? Para que toda boca se cale, para mostrar que todo mundo é condenável, que ninguém é melhor que ninguém é mais santo que ninguém, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus. Para mostrar a incapacidade do homem, calar a boca do homem e mostrar que ele é incapaz de agradar a Deus. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então a lei foi dada para mostrar o pleno conhecimento do pecado, para mostrar que todo ser humano é estragado, é defeituoso, nasce com o vírus. Não tem aí a Covid-19, uma coisa que passa de um para outro, mas você tem que usar a máscara, ter o procedimento correto, como tem que ser feito. Só que de Adão pegou os vírus e passou para toda a raça humana, não teve máscara, não teve antídoto.
Não teve vacina. Foi uma coisa contagiante. Ele pecou, gerou filhos e filhas, dele gerou-se a raça humana inteira. E ele passou o veneno para toda a raça humana, passou o vírus para toda a raça humana. Não teve uma forma protetiva para que não fosse transmitido para os filhos e os descendentes dele. Todos estão assim. Todos nascem estragados. É uma raça perdida, é um mundo perdido. Esse planeta Terra, na ótica de Deus, é uma região da sombra da morte, perdida no pecado. Isso antes da cruz. Você entende? Então Paulo disse, pela lei veio o pleno conhecimento dessa situação. A lei é como um exame de sangue, presta atenção. A pessoa está lá com triglicérides, colesterol, está se sentindo mal, vai no médico, o médico fala assim, olha, prescreve para ela fazer exames de sangue. Aí ela vai lá, faz aquele diversos exames de sangue, traz o resultado do médico, olha, o teu triglicérido está assim, o teu colesterol está assim. O exame revela o quê? Como está ela por dentro, qual a saúde, o que está correndo nas veias dela. O sangue revela a enfermidade que ela tem. Então a lei é justamente isso, a lei é um diagnóstico. A lei é um exame que provava o que o homem tinha, qual era a natureza do homem, o estado de pecado e destruição da raça humana, como o homem se tornou morto e destruído pelo pecado. A lei era o exame do que aconteceu na queda do homem em Gênesis 3. Por isso que ele fala, pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Agora vamos lá para o capítulo 7 de Romanos, estávamos no capítulo 3. Vamos lá para o capítulo 7 de Romanos, a partir do verso 7, olha lá. Paulo faz uma outra pergunta, que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo responde, de modo nenhum. Agora Paulo diz o diagnóstico que a lei fazia. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que Paulo está dizendo? A lei não é pecado. Mas a lei revela o estado de pecado do homem, revela o que é pecado. Então ele está dizendo que a lei é o exame que mostra o diagnóstico do pecado e revela o que é pecado. Vou ler de novo. Que diremos, pois, é a lei pecado? Não, a lei não é pecado. Paulo fala de modo nenhum. Mas diz, eu não teria conhecido o pecado se a lei não pusesse tudo isso para fora. Eu não teria conhecido que cobiça é pecado se a lei não, que é o exame, não trouxesse o resultado. Olha, cobiçar é pecado. Então a lei pôs para fora a natureza humana caída e provou que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo por qualquer obra que ele venha praticar com a sua carne. Olha que coisa linda que Paulo diz no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O que Paulo está dizendo? Que quando a lei veio, a lei despertou tudo que a carne tinha embutida, que era pecado. A lei mostrou que a carne cobiça, que a carne é mentirosa, que a carne cria idolatria, que a carne adultera, que a carne produz todas as coisas erradas. Então ele está dizendo, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Você lembra antigamente quando você tinha aquela Kodak, câmera Kodak, comprava o filme Kodak também, você punha aquele filme escuro na câmera, vinha lá com 24, 12 fotos, e você tirava as fotos e levava o filme, aquela coisa sem aparência, só com um pequeno vulto, para revelar lá no fotógrafo, não é?
para revelar no fotógrafo. Aí você entregava o filme lá, ele entrava num quartinho, tinha uma bacia lá com um líquido especial, ele passava aquele líquido, aquilo e aquilo ali ia revelando a foto. E depois ele produzia aquela foto colorida, bonita, aquela quadradinha 12x12, maior ou menor. Ele revelava aquilo que estava oculto no filme. Você pegava o filme, para ver alguma coisa tinha que olhar contra a luz ou contra o sol. E via só umas sombrinhas ali, não via a cor de nada. Mas ele, através daquele líquido, o fotógrafo revelava e trazia uma imagem que estava oculta, embaçada naquele filme. Lembra que se fazia assim? Hoje não, está no celular, tem tudo, faz tudo na hora. A lei era justamente isso. A lei revelava aquela sombra que estava oculta na carne do homem. O estado depravado, pecador, estragado, deteriorado que o homem se tornou depois do pecado. A lei pôs toda a sujeira para fora. Revelou a natureza humana. Revelou a incapacidade do homem de fazer qualquer coisa para salvar-se a si mesmo. Revelou o quanto o homem estava distante, separado de Deus. Mas a lei não dava poder para o homem sair dessa situação. Só no Evangelho da Graça que vem esse poder que liberta o homem da lei. Então Paulo está explicando para os Gálatas. Vocês se voltaram para a lei, para a velha aliança, estão praticando coisas da lei, não vai levar vocês a lugar nenhum. Vocês estão caminhando para um lugar escuro, para uma sombra. Vocês estão saindo da graça de Cristo, se submetendo ao jugo da escravidão. Gálatas, a lei foi dada só para revelar o estado de pecado da natureza humana. Não pode fazer nada por vocês, e vocês estão entrando num buraco, numa escuridão. Por isso que quem quer viver hoje debaixo da lei está desligado de Cristo, está indo para uma escravidão, está indo para uma escuridão. Ou ele tem um véu na mente, não enxerga a nova aliança. Não enxerga o que é o Evangelho da graça de Deus. Eles vivem na velha aliança, ficam anos escravizados, e quando você fala da graça de Deus, eles não têm condições de entender, porque a lei cria o véu na mente e no coração. Os Gálatas deixaram a graça de Deus de lado e foram para um lugar de escuridão. Então, vou ler o versos 7 e 8 do capítulo 7 de Romanos de novo. Que diremos, pois? É a lei pecado? Não, de modo nenhum. Pois eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. O que Paulo está dizendo? E para mim conhecer o pecado, Deus deu a lei. A lei trouxe o pecado para fora, trouxe tudo que estava oculto na nossa carne para fora. Mostrou a incapacidade da carne de salvar-se a si mesmo. Mostrou o estado de destruição que o homem se encontra no pecado. Agora olha que coisa linda, verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O que o Paulo está dizendo? Que quando a lei veio, eles começaram a ouvir a lei despertou todo o veneno que a carne deles tinha. A lei despertou a cobiça, despertou tudo que estava oculto. A lei revelou a foto, assim como o fotógrafo passava naquele líquido e revelava a foto, que uma coisa que estava oculta. A lei revelou, despertou toda a concupiscência que habita na carne do homem. A lei trouxe toda a sujeira para fora, mas não dava poder para libertar o homem dessa sujeira. Entende isso? Então Paulo continua. Outrora sem lei eu vivia, no verso 9 do capítulo 7 de Romanos. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado em mim. E o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que esse mandamento se me tornou para a morte. Então o que Paulo está dizendo? Que ele vivia sem lei, mas quando a lei veio,
O pecado se tornou vivo, pôs tudo para fora. E aquela lei que eles pensavam que iriam trazer vida para eles, aquela lei que Deus trouxe através de Moisés, pensando que ia ser uma coisa que iria beneficiar eles, foi ao contrário. Paulo explica: o mandamento que me fora para a vida, descobri uma outra coisa que não era para a vida. Verifiquei que esse mesmo mandamento se me tornou para a morte. Por isso que a lei, lá em 2 Coríntios capítulo 3, mostra que o ministério da lei era um ministério de morte, era um ministério de condenação. Então, quando a lei veio, eles pensaram que aquilo que era a lei ia trazer vida para eles, e ficaram decepcionados, porque despertou neles toda a natureza humana caída. E eles entenderam uma outra coisa, que a lei não traria vida. A lei traria morte e condenação para eles. Morte e condenação para eles. De modo que o bom se me tornou em morte. Vocês estão entendendo? De sorte que eles descobriram que quando a lei veio, a lei despertou todo o mal que estava neles, e a lei não veio para salvá-los. A lei veio para matá-los, condená-los e mostrar que todos eles, mesmo sendo povo de Deus, mesmo tendo a lei, mesmo se vestindo como sacerdotes, mesmo fazendo votos, sacrifício, campanhas, festas judaicas, mesmo fazendo tudo isso, a lei os matou e os condenou. Por isso, a lei pôs a víbora para fora e matou. Por isso que todos quantos querem viver debaixo da velha aliança estão debaixo de maldição. Por isso que todos quantos só vivem pregando o Velho Testamento, eles estão cegos para o Evangelho da graça de Deus. Eles estão pregando uma coisa que trouxe morte e condenação para todos. Eu não vou conseguir terminar esta live hoje. Eu vou terminar na próxima live. O tempo já passou. Então vamos voltar a Gálatas capítulo 3. E vamos na mesma pergunta que Paulo fez e que eu tentei te responder até agora. Gálatas 3. Antes vamos dizer por que Paulo está dizendo isso. Os Gálatas deixaram o Evangelho da graça de Deus de lado, foram influenciados pelos perturbadores, pregadores da velha aliança e guardadores da lei, voltaram as costas para a graça de Deus e começaram a tentar se justificar por obras da lei. Se voltaram para a velha aliança. Paulo, escrevendo a eles, está mostrando que eles entraram por um caminho errado, por um caminho de morte, se desligaram da graça de Cristo, até que ele chega nesse capítulo 3, no verso 19, diz o quê? Por que a lei foi dada? Aí ele responde, foi dada por causa das transgressões. Porque a lei foi dada, eu te expliquei isso até agora. A lei foi dada para mostrar a natureza humana caída, que todo mundo é deformado, e todo mundo está debaixo de condenação, e todo mundo tem uma carne viciada para o mal, viciada no pecado. A lei foi dada para provar que o homem é incapaz de voltar-se para Deus por obras próprias, o homem é incapaz de salvar-se por si mesmo, que precisaria de um Salvador, que é o descendente até aquele que se fez a promessa, para mostrar que os Gálatas entraram por um caminho tenebroso, que o fim deste caminho iria redundar em caminho de morte. Será que você entendeu isso? Olha, eu posso te dar um conselho? Quando você ouvir umas dessas lives, vai ouvindo, acompanhando se está escrito, não tenha pressa. E você tem que ouvi-la pelo menos umas 10 vezes, acompanhando. Não tenha fome de comer tudo de uma vez. Eu vejo as pessoas chegando agora para o Evangelho da graça de Deus, eles se convidam tudo quanto é pregação que fale sobre graça. Eles não têm nem entendimento do que é graça ainda. Então eles ficam comendo um montão de coisa. Você não consegue comer 10 quilos de comida de uma só vez. Quando você comeu 300 gramas, 400, você já está tão cheio, não cabe mais. Tem que deixar fazer a digestão. Não dá para comer 10 quilos. Você nem estômago tem para isso.
Então você, mesmo no meio da graça, está ficando confuso de tanto ficar o dia inteiro ouvindo coisas, que às vezes fala que é graça e nem graça é. É sem graça. É a personalidade do pregador que está sendo pregada, não o evangelho da graça. Então eu te oriento a pegar uma live como essa, que estou acabando de gravar, e ouvir umas 10 vezes. Vai nos versículos com calma. Passe uma semana em cima desse assunto com calma. Anota, tenha um caderno de anotação, anota todos os versículos, anota o nome da pregação. Todos os versos que eu citei, que eu li, que eu estou trabalhando em cima do que está escrito. Eu não estou dizendo eu senti isso, eu estava dormindo de madrugada, aí eu vi uma coisa. Não, tudo isso é baboseira, isso aí não é palavra, isso aí é tudo emoção e mente transtornada. E só saia do assunto quando se tornar a tua própria vida. E isso leva tempo. Por isso, se aplicar no Evangelho da Graça de Deus requer uma disciplina constante, até que você amadureça na verdade e no conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. É uma alegria poder estar com você, minha irmã preciosa, meu irmão querido, é sempre uma alegria poder ser uma voz que chegue até você com o Evangelho infalível, o Evangelho da Graça de Deus. Me despedindo de todos vocês, declarando esta frase com toda a força do meu coração, afirmando que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.